Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter bem informado. E eu começo essa edição falando de uma pesquisa da Quest sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. 55% apoiam a medida, enquanto 39% consideram injusta. Questionado se a prisão domiciliar de Bolsonaro é justa ou injusta, os entrevistados responderam justa para 55%, injusta 39% e não sabe ou não respondeu 6%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A prisão de Bolsonaro foi determinada por Moraes no dia 4 de agosto. O ministro alegou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares que foram impostas junto da tornozeleira eletrônica, como não poder postar em redes sociais. E olha só, o número de idosos no Brasil cresceu 56% nos últimos 15 anos. Vamos acompanhar mais detalhes com o Alexandre Cardoso. Os idosos no Brasil já representam quase 16% da população brasileira. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56% nos últimos 15 anos. E especialistas alertam para a importância de se preparar desde cedo para a aposentadoria. Com o avanço da idade, vem também sérios impactos no corpo, como a diminuição gradual da capacidade física e mental. Há muitas diferenças na forma como as pessoas envelhecem. Isso acontece porque o processo de envelhecimento pode refletir desde a nossa herança genética até os ambientes físicos e sociais que participamos ao longo da vida. Nesse sentido, é importante que políticas públicas, sobretudo as de saúde, considerem essas diferenças, ajudando o maior número de pessoas a envelhecer de forma positiva. Uma nutrição adequada e exercícios físicos associados ao cuidado com a saúde mental contribuem para um bem-estar prolongado para essa fase da vida. Melhor do que ter a oportunidade de envelhecer é chegar à terceira idade com saúde, mantendo a autonomia e a independência. A adoção de hábitos mais saudáveis em todos os âmbitos da vida é crucial para o envelhecimento ativo e feliz. E agora vamos falar de esportes. O São Paulo sofreu um transfer ban da FIFA nessa segunda-feira e não pode contratar novos jogadores. E essa punição se dá por falta de pagamento ao Cerro Porteño pelo volante Bobadilla. A diretoria já afirmou que vai trabalhar para resolver a pendência com o clube uruguaio o mais rápido possível. Isso porque essa imposição de não poder contratar novos jogadores prejudica o tricolor, que precisa ir ao mercado para contratar um centroavante, já que André Silva sofreu uma lesão ligamentar na última partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão e preocupa para a sequência da temporada. E por falar em esportes, vamos falar de seleção brasileira. A lista de convocados finalmente foi divulgada pela CBF. E o elenco, comandado pelo treinador Carlo Ancelotti, vai enfrentar Chile e Bolívia antes de encerrar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Bom, os goleiros escolhidos pelo italiano foram Alisson, Bento e Hugo Souza. Os defensores são Alexandro, Caio Henrique, Fabrício Bruno, Wanderson, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Os laterais são Alexandro, Douglas Santos e Wesley. No meio-campo, Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá foram os convocados. E os atacantes são Estevão, Caio Jorge, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, João Pedro, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Bom, e o atacante Neymar Júnior, camisa 10 do Santos, era esperado para essa convocação, porém sofreu mais uma lesão e por isso o treinador Carlo Ancelotti decidiu poupá-lo mais uma vez das eliminatórias. Tá aí, então, os convocados para a próxima data FIFA. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 18 horas eu volto para te manter bem informado. Até lá!